Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nós estamos falando a respeito das alianças, ainda pensando a respeito da aliança que Davi fez com Jonatas e Jonatas fez com Davi. Então, quais são as características, direitos e deveres dessa aliança, que aponta também para a aliança que nós fizemos com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos continuar falando o que aconteceu com Mefibosete, filho de Jonatã. Mefibosete entrou mancando na presença do rei Davi. Seu corpo tremia. O medo que começava a ferver no seu coração estava prestes a explodir, como uma lava de vulcão pressionada pelos gases em direção à superfície. Seu medo não poderia ser contido. Talvez houvesse alívio quando se prostrasse diante de Davi. Quem sabe isso silenciaria os seus tremores. Mas foi como se voltasse a ter 5 anos. Podia ouvir os gritos angustiados. Saul e Jonatas morreram. Sua mente ficou confusa. Depois veio aquela terrível dor. Seus pés pendurados e inúteis. Ele queria o pai. Fique quieto, menino. Seu pai foi embora. E também o seu avô. Os eventos daquele dia formaram a lava e a pressão crescera com o tempo, com a advertência constante de que Davi o mataria quando o encontrasse. Faltava-lhe a herança que lhe pertencia como neto de Saul. Teve também de lutar com a vergonha de ser aleijado. Agora, prostrava-se diante do trono ocupado aparentemente por um usurpador. Era demais. Pelo menos foi o que pensou. O medo surgiu e Davi percebeu. Compaixão e misericórdia fluíram então do trono. Mas Mefibosete continuou a ignorar tudo isso. Por quê? Por não conhecer todos os fatos da aliança feita por seu pai e pelo rei Davi. Sabia apenas a versão do povo que apoiava Saul. Ignorava completamente a aliança que seu pai cortara para ele, justamente para esta ocasião. Mefibosete tremeu diante do trono. E você? Já viveu na ignorância e com medo de Deus? Teve medo de que se entregasse a sua vida a Deus, ele faria algo terrível a você? Deixe de tremer. Você já ouviu muitas mentiras. Os que lhe contaram tais coisas não sabiam nada a respeito da aliança que foi cortada a seu favor, quando você ainda não tinha nascido da semente incorruptível. Temos também isso escrito lá em 1 Pedro 1:23. O convite do rei. E vindo então Mefibosete, filho de Jonatã, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. Então disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui o teu servo. Disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e eu te restituirei todas as terras de Saul, teu avô, teu pai, e tu de contínuo comerás à mesa o meu pão. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para tu seres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Zipa, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 6 a 11. Entrar e comer na mesa do rei? Incrível, um cão morto comendo regularmente à mesa do rei. Esse termo, cão morto, era um
hebraísmo para um monte de lixo, algo que causasse embaraço. Todavia, ali estava Mefibosete, inimigo de Davi por escolha própria, coxo dos 2 pés, aleijado por ter fugido de Davi. Um homem inútil e embaraçoso, a seus próprios olhos, sendo chamado pelo rei para entrar em sua casa e comer. Por quê? Por causa de Jonatas. De certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. Por causa da aliança. Mefibosete foi separado, santificado por causa da aliança. Nós também o somos. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Por cuja a causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Hebreus 2:11. Ele não se envergonha de chamar de irmãos. Pode ouvi-lo? Nosso irmão mais velho não se envergonha de nós e nos chama de irmãos. E diz: entre e coma. O mestre convida. Você pode sim comer à mesa de Jesus a qualquer tempo. Mas você pode se você fez uma aliança com ele. A maioria de nós vive a melhor parte da vida com o temor inconsciente de ser apanhado e descoberto. A máscara será removida. Tudo o que escondemos por trás dela, temperamento, imagem, poder, sucesso, obscuridade, doença, será repentinamente tirado. Ficaremos expostos e trememos ao pensar nisso. Qual será o veredito? Creio que muitas vezes sabedoria, poder, riqueza e influência nos impedem de ser aquilo para o qual fomos criados. Empreendemos a alcançar a herança que temos em Cristo. Talvez nos impeçam de reconhecer que sem Ele não somos nada. Somos cães mortos, coxos de ambos os pés. Mefibosete não pôde deixar de notar a diferença entre a casa de Davi e a de Maquir, que cuidava dele. O mesmo acontece quando você entra na presença do rei. Tudo o que julgava grandioso desvanece em insignificância. Diante do trono, sob o olhar do rei, tudo é removido. Você vê a si mesmo como um monte de lixo, um cão morto, aleijado. Por que você está fugindo? Mas o vê de uma perspectiva diversa. Se você olhar da perspectiva do trono, pode ter certeza que a compaixão jorra do seu coração amoroso. Olha, cão morto, nada disso. Você é a semente de Jonatas. Não sabe que uma aliança foi cortada a seu favor? Procurei descobrir e escolhi você para comer comigo. Para Deus não importa o seu verdadeiro eu. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 30. Você não é um cão morto. Você não é um monte de lixo. Você é precioso, é preciosa aos olhos de Deus. Deus cortou com seu Filho uma aliança por você e para você. Gálatas 3:29 continua nos dizendo: e se você se torna de Cristo, então é descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Não temas, apenas aceite o convite do rei e sente à sua mesa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Este é o convite que o Rei está fazendo a você. Que Deus te abençoe. E amanhã vamos continuar falando a respeito dessa preciosa aliança. Até lá!